Boa tarde a todos. Começamos agora a nossa live de hoje, um pouquinho antes, para dar tempo do pessoal entrar com calma. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns instantes para o pessoal entrar. Vamos começar agora então. Boa tarde novamente. Estamos iniciando a nossa live de hoje, uma live especial. Hoje será a primeira vez que teremos um bolsista participando da nossa live. O pessoal está entrando. Vamos começar então agora. Eu sou Vinícius Cabarite, estudante de jornalismo e estagiário da Divisão de Comunicação do Instituto Nacional de Tecnologia, e hoje iremos conversar sobre captura de CO2 com o pesquisador de pós-doutorado Leon Feitosa. Vou chamar o Leon aqui para a live, ele já entrou. Temos o convite, estamos aguardando a entrada do Leon. Boa tarde, Leon. Bem-vindo à nossa live. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que estão aí chegando aí para acompanhar esse nosso papo. Primeiramente, eu queria agradecer ao INT, a vocês da DICOM, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo, divulgando um pouco meu trabalho, o trabalho do INT nessa linha de captura. E, em segundo lugar, eu gostaria de antecipadamente, talvez, pedir desculpa a vocês, porque uma vizinha minha resolveu fazer uma obra no prédio. Essas questões de pandemia que a gente está vivendo hoje em dia. E aí eu mandei um recado para ela perguntando se ela podia segurar a furadeira e a britadeira pelo menos entre as 3 a 4 horas, mas como ela não me respondeu, eu não tenho certeza se ela vai ver a tempo. Não sei se vocês escutarem algum barulhinho de fundo, eu espero que não seja um grande problema. Vamos torcer para não aparecer então esse barulhinho. Então, Leon, antes da gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, eu vou ler o seu currículo para o pessoal que está nos assistindo aqui. Pode ser? Beleza. Vamos ver aqui. Leon Feitosa é engenheiro químico formado pela Universidade Federal de São Carlos. Ele concluiu seu mestrado e seu doutorado na COP, da UFRJ, com parte da pesquisa sendo desenvolvida na IRC Lyon, em Lyon, na França. No INT, o Leon é pesquisador de pós-doutorado da área de catárise e processos químicos desde 2018. Bom, Leon, bem-vindo novamente à nossa live. Vamos começar agora o nosso bate-papo. Para começar, eu queria perguntar para você o que é CO2 e por que ele tem que ser capturado. Então, o CO2, como já diz o próprio nome, é uma molécula que é composta de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Uma curiosidade é que ela foi descoberta em 1754 pelo químico e médico escocês Joseph Black, que na época, inclusive, chamava ela de ar fixo. Hoje em dia a gente conhece o CO2 como gás carbônico, como anidrido carbônico, como dióxido de carbono. E aí, qual é a questão? É uma molécula que ela está presente, inclusive, no nosso dia a dia, no tal ciclo do carbono, porque ela é produto da nossa respiração celular, ou seja, nós, seres humanos, plantas, micro-organismos, quando fazemos um processo de respiração aeróbica, a gente produz CO2 como um desses produtos da respiração, e ele é capturado pelas plantas no processo de fotossíntese. Mas de onde vem a questão da captura de CO2? Desde particularmente a Revolução Industrial, foi aquele advento da história da humanidade, que a gente começou a ter um avanço tecnológico muito grande, aumentou muito os níveis de emissão do que a gente chama de emissão antropogênica, ou seja, a emissão de CO2 que são devidas à ação do homem. E a questão do CO2 é que ele é um dos gases que é responsável pelo conhecido por todos efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Os raios solares incidem na superfície da Terra, uma parte desses raios são absorvidos, uma outra parte gera calor, e aí esse calor que é emitido do solo pela incidência dos raios solares, ele é retido na superfície da Terra por uma camada de gases que a gente tem na superfície. Essa retenção de gases, esse efeito estufa, ele é fundamental para a manutenção da vida da Terra, porque ele que regula as temperaturas que são propícias para a nossa sobrevivência no nosso planeta. A questão é que com esse aumento da ação antropogênica das emissões dos níveis de CO2, a gente tem aumentado muito a concentração
de alguns desses gases na atmosfera, particularmente do CO2. E aí, quanto mais você tem, quanto maior a concentração desses gases na atmosfera, maior é esse efeito de retenção da temperatura, o que está acontecendo é que esse aumento das emissões antropogênicas, eles estão gerando, ao longo da história da humanidade, um efeito de aquecimento global. E aí o perigo disso é que a gente está acompanhando, para quem faz esses monitoramentos, a gente tem visto um aumento contínuo da questão da temperatura do planeta, tem a questão de que isso gera problemas ambientais, essas questões que a gente vê do derretimento das calotas polares, por exemplo. Então, é possível que a gente chegue num nível de aumento disso, em que a manutenção da vida da Terra ela se torne ou extremamente difícil ou eventualmente até insustentável. Então, é importante que a gente atue com maneiras de tentar reter esses excessos, esses aumentos dessas concentrações. E uma das aplicações das tecnologias que existem hoje em dia, sendo estudadas para tentar abordar esse problema, é exatamente a captura de CO2. Entendi. Antes da gente continuar, eu queria falar para o pessoal que está nos assistindo para mandar perguntas, que o Leon vai adorar responder, vai responder na medida do possível no final da live. Podem ir mandando que a gente... Isso, exatamente. E, Leon, quais são as... Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu procuro aqui depois, mando vocês pelo direct. A ideia aqui é a gente trocar informação. Exatamente. E quais são as fontes de CO2 mais comuns, Leon? Então, quando a gente fala da emissão natural, que foi o que a gente estava falando antes, é aquela questão do processo de respiração celular. Isso seria o da natureza, o normal que a gente tem no ciclo de carbono devido à existência da vida na Terra. Mas aí, quando a gente fala dessas emissões antropogênicas, existem diversas fontes no nosso dia a dia que a gente até não para pensar. Por exemplo, a gente tem a questão da geração de energia, e quando eu falo de geração de energia, não é muito a nossa realidade no Brasil, porque a nossa matriz energética ela é basicamente hidrelétrica. Mas, por exemplo, quando a gente vai para países como os Estados Unidos, alguns países na Europa, a gente tem uma concentração muito grande da que a gente chama de geração termoelétrica. Então, você tem a queima de combustíveis para geração de energia. Nesse tipo de tecnologia, a gente tem emissão de CO2 porque é um processo de queima. Os processos em que a gente usa de aquecimento, que também não é a nossa realidade, porque graças a Deus a gente vive num pedacinho da Terra que não tem essas oscilações muito grandes de muito frio, muito quente, mas em locais do mundo em que o aquecimento é uma necessidade, você tem um processo de geração de CO2 devido a isso. O uso dos transportes no nosso dia a dia, aquela coisa do peguei um carro, peguei um ônibus, isso gera CO2. As nossas ações dentro de casa, no dia a dia, aquela coisa doméstica. Poxa, liguei um fogão para fazer uma comida. Quando você está ligando aquele fogão ali, você está gerando algum nível de CO2. O aquecimento da água no chuveiro, a própria ação agrícola, porque quando a gente fala de agricultura, a gente está falando do uso de maquinário que queima combustível fóssil, da preparação do solo. Por exemplo, quando a gente tem processos como a cultura da cana-de-açúcar, ainda existem locais no Brasil em que esse processo do cultivo da cana, quando você chega na etapa da colheita, ela é precedida por uma etapa de queima. Então, você pega aquele canavial, você faz a queima para tirar aquela palha, facilitar a colheita, aquilo gera CO2. E aí, a distribuição dessas emissões, ela vai depender muito das características do local. Mas quando a gente fala de emissão no âmbito global, quando a gente fala de planeta Terra, tem um levantamento feito por um grupo da Oxford, que é de 2016, em que eles falam que mais ou menos metade do nível de emissão mundial é devido a essa questão da geração de energia termoelétrica e medidas de aquecimento, e em torno de 30% seriam questões relacionadas a transporte. Quando a gente vem para o Brasil, por exemplo, que é a nossa realidade aqui do dia a dia, essa matriz muda. Para a gente, essa emissão de energia ela não é um fator que pesa tanto. No nosso caso, o que é quase metade das nossas emissões é justamente as emissões que acontecem devido ao setor agropecuário. Porque a gente sabe que é um forte muito grande do nosso país, então a gente tem uma concentração muito grande de emissão nesse setor, e aí, em segundo lugar, mais uma vez, ali em torno de 30%, a gente tem a geração devido ao uso de meios de transporte. Então, tem um pouco de tudo aí nesse meio. Um pouco de tudo mesmo. E como que é feita essa captura de CO2? Tentar explicar para o pessoal. Então, a captura de CO2, na verdade, quando a gente fala de captura, o que a gente está falando? A gente tem o CO2 inserido num meio, normalmente é uma mistura de gases, e aí você vai fazer um processo em que você vai remover o CO2 dessa mistura.
E aí depende muito do meio de aplicação. Por exemplo, quando a gente faz exploração de gás natural, que é aquele gás que a gente sabe que a gente compra no combustível, que é explorado por petroquímicas, esses reservatórios de gás natural, normalmente você tem majoritariamente o metano e em algum nível você vai ter ali CO2 mais ou menos concentrado. Então, por exemplo, quando eu estou num processo de purificação de gás natural, eu vou passar essa mistura por algum tipo de tecnologia ou de processo em que eu vou separar o metano do CO2. Quando a gente vai, por exemplo, o que se chama de processo de pós-combustão, ou seja, você tinha uma fonte orgânica ali, você queimou aquilo normalmente para gerar energia, e aí você emite aquilo no ar. Então você vai ter uma mistura ali de nitrogênio e CO2, e aí a ideia é que você capture esse CO2. Essa captura, ela é chamada de captura porque você vai passar essa corrente, aquele gás, o excesso, ele vai embora, e a ideia é que o CO2 ele fica. Aí vai depender muito. A gente tem diversos tipos de tecnologia hoje em dia que são estudadas para fazer isso. As 4 mais conhecidas e mais habituais, elas são a absorção por líquidos, o uso de membranas, a adsorção por sólidos e um processo, por exemplo, conhecido como destilação criogênica. Então aí, tem vários deles. Cada um deles vai ter um princípio de separação diferente, vai ter características diferentes que vão ditar o que é mais ou menos adequado dependendo de cada um. Por exemplo, a absorção por líquidos, você passa o CO2 numa corrente líquida, ali vai ter uma base orgânica ali dentro, ela vai criar uma afinidade com esse CO2, então o gás vai passar e o CO2 fica ali. Quando a gente passa por uma membrana, ela faz um processo de separação, e aí, por uma parte da membrana, o gás permeia e vai embora e o CO2 fica. Quando eu estou numa dissorção por sólido, ela pode ter tanto uma interação física quanto química com esse CO2, que vai fazer com que o gás passe e o CO2 fique. A destilação criogênica é um pouquinho mais sofisticado. Esse processo, você resfria muito esse CO2, ele fica líquido, você faz um processo de destilação, que é conhecido muito por engenheiros químicos, e aí aquela corrente sai e o CO2 fica. Então existem diferentes tecnologias, né? Isso, exatamente. Mas e como é que é feita a escolha dessas tecnologias diante das diferentes fontes de emissão? Então, a questão da escolha da tecnologia, por exemplo, alguém poderia perguntar assim, poxa, Leon, existe uma tecnologia melhor ou pior para a captura de CO2? Esse não é o termo adequado. O que existe é uma tecnologia que vai ser mais ou menos adequada para a aplicação que você está estudando. Então, por exemplo, a tecnologia por membranas, ela é uma tecnologia que trabalha normalmente com diferenciais de pressão. Então, se você tem uma realidade na sua aplicação de captura, em que você já trabalha naturalmente com pressão, o uso de membranas ele pode ser uma alternativa interessante, porque você está com um meio ali de aplicação de processo que ele já tem uma propriedade que é adequada para aquela aplicação. Se você está com uma aplicação em temperatura ambiente, às vezes o uso da membrana ela pode não ser tão vantajoso, porque você vai ter que colocar uma etapa prévia de compressão para depois fazer aquele processo de captura. Quando a gente está, por exemplo, num processo de purificação de gás natural, que você tem uma mistura de metano e CO2, são 2 moléculas orgânicas, com um pouco de propriedades diferentes, aí vai depender, por exemplo, o que é mais viável. Se você usa um processo, por exemplo, com um adsorvente que faz uma adsorção química, ele vai ter uma alta seletividade porque ele é específico para aquela molécula. Então, às vezes, esse tipo de processo ele vai ser mais adequado, porque ele tem uma especificidade que é muito boa para aquela aplicação, mas também vai depender do tipo de adsorvente. Por exemplo, dependendo da situação que você está ali no processo de purificação, você vai ter uma restrição, por exemplo, com a temperatura de operação. O quanto você pode aquecer ou resfriar aquele sistema para trabalhar. Se você está num ambiente que você tem uma restrição de temperatura, se você escolher um adsorvente que precisa ser aquecido a uma temperatura muito alta para poder operar, essa tecnologia ela não é vantajosa. Ela pode, eventualmente, até se tornar inviável, porque você vai ter uma condição que você não pode aplicar ali. Então, cada tipo de tecnologia ela vai ser mais ou menos adequada, dependendo da realidade em que você vai aplicar essa captura de CO2. Certo. E agora falando do INT, quais tecnologias têm sido desenvolvidas e que você tem se dedicado? Para quais as aplicações? Então, no INT, a realidade, o que eu tenho trabalhado no grupo ali com o Dr. Marco Fraga,
na divisão de catálise e processos químicos, a gente tem trabalhado basicamente com tecnologias de adsorção, porque os adsorventes, eles são muitas vezes, ou eles têm propriedades muito semelhantes, ou eventualmente são materiais sólidos que são aplicados como catalisadores. Então, na verdade, os processos de adsorção, eles têm uma afinidade muito grande com os processos catalíticos, que são realidade que é o nosso dia a dia ali dentro da divisão de catálise e processos químicos. O tipo de aplicação, por exemplo, no projeto em que eu venho trabalhando nos últimos 2 anos, o foco de aplicação ele era mais específico para essa realidade da exploração do gás natural. Mas o que acontece é que quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de tecnologia, você começa a entender as especificidades, em que ponto essa tecnologia é mais ou menos adequada, a gente começa a entender até que ponto a gente pode estender essa tecnologia que está sendo desenvolvida ali, esse know-how técnico que o INT criou e desenvolveu ao longo desse tempo de trabalho, para outras aplicações que não sejam só a aplicação do gás natural. Então, na verdade, hoje, o meu foco dentro como pesquisador de um projeto específico, ele até está mais voltado para a aplicação. Mas isso não quer dizer que o know-how e a capacidade de atuação do INT, ela se restringe hoje ao gás natural. A gente consegue, com o que a gente aprendeu, estender isso para outras realidades de aplicação que não sejam só essa daí. Certo. Agora eu acho que o pessoal de casa ele deve estar curioso, né? Depois de saber tudo isso sobre a captura, deve estar curioso para saber o que acontece depois o que acontece com o CO2 após ele ser capturado, né? Então, quando a gente fala dessa coisa da captura, a captura é a parte específica de todo um processo que envolve o carbono. Então, a gente fala da captura, que é essa separação, e aí, poxa, eu separei esse carbono, o que eu vou fazer? A verdade, gente, é que tem todo um universo de opções do que você pode fazer para esse CO2 depois que ele é capturado. Por exemplo, tem grupos do NT que trabalham com conversão de CO2. Por exemplo, tem um grupo da Lúcia, lá da Divisão de Catálise e Processos Químicos, eles trabalham, por exemplo, tem uma linha, por exemplo, de atuação de conversão de CO2 a metano, que é o composto principal do gás natural. Então, por exemplo, uma possibilidade é, uma vez que esse CO2 é capturado e separado, você pode transformar ele em um outro produto químico que tem algum valor agregado, que tem algum interesse tecnológico, econômico para a sociedade. Mas não é a única possibilidade. Por exemplo, tem pessoas que estudam, por exemplo, o uso desse CO2 capturado com o que eles chamam de sistema de reinjeção em poço. Então, por exemplo, você faz a exploração de uma reserva de gás natural, você retira aquela mistura de CO2 e metano, você separou o CO2, você consegue reinjetar aquilo naquela reserva. Por quê? Porque a pressão que você gera quando você faz essa reinjeção, ela ajuda no processo de exploração do próprio metano. Então, essa seria uma outra possibilidade. Tem um outro cenário, que é o cenário de injeção no solo. Então, por exemplo, se você tem um sistema rochoso, que é poroso, que tem a capacidade de comportar, de absorver sólidos, o que você pode fazer? Você pode capturar esse CO2, levar ele até essa reserva, esse ponto, esse solo, e aí você consegue injetar esse CO2 dentro do solo. Ele não vai ser usado para nenhuma aplicação, mas você evita que ele vá para o meio ambiente, que ele vire esse passivo ambiental. E aí tem cada uma dessas possibilidades que eu estou citando aqui, elas são algumas das várias, e todas elas são todo um universo à parte. Por exemplo, eu não posso pegar o CO2 que a gente extrai em qualquer processo e simplesmente injetar em qualquer solo. Você tem que fazer um estudo da capacidade, do quanto aquele solo consegue absorver, se o aumento de pressão que você vai ter na hora que você injeta, se aquilo vai ser algum problema, se pode gerar uma fissura, porque se isso não é bem estudado, se não é bem dimensionado, aquele CO2 ele pode escapar para a atmosfera, e aí você pode gerar um problema a partir disso. Tem gente que estuda a injeção do CO2 em alto mar, e aí a gente pega esse CO2, joga no alto mar, a gente tem aquele fitoplâncton, a vida marinha, ela consegue absorver uma parte desse CO2 e fazer fotossíntese. Ele pode ser usado, por exemplo, o CO2, por exemplo, é um dos tipos de matéria-prima que a gente usa em destinação para o CO2, existem várias. Vai depender muito do interesse de quem explora e de o que vai ser mais ou menos adequado, dependendo do interesse de quem está aplicando esse tipo de tecnologia.
Certo. E para o meio ambiente, Leon, quais são os benefícios que a captura de CO2 pode proporcionar? Então, como eu falei, algumas pessoas já devem ter conseguido deduzir aqui, o impacto mais direto, quando a gente fala em utilizar uma tecnologia de captura, é exatamente a gente controlar essa questão do aquecimento global e a gente manter o efeito estufa em níveis adequados para manutenção na vida na Terra. Porque uma vez que você não está... Porque assim, a nossa sociedade hoje em dia ela é muito dependente dessas aplicações que geram CO2. Não tem, por exemplo, como a gente falar hoje em dia, olha, não vou mais usar energia termoelétrica porque faz mal para o ambiente. Aqui no Brasil a gente talvez consiga. Em alguns lugares isso é impossível. Olha, não vou, a partir de hoje ninguém mais vai usar carro, nem nenhum sistema automotivo, vai todo mundo andar a pé e de bicicleta. A gente sabe que é impossível, então a gente tem uma dependência disso e é uma coisa que é necessária. Então, para a gente manter isso sem causar um impacto muito grande no meio ambiente, é interessante que a gente faça esse uso consciente, que a gente pense em, ok, se eu tenho um problema associado com essa tecnologia, que são essas emissões de CO2, poxa, vamos capturar isso para evitar que isso se torne um passivo ambiental em algum momento que chegue num nível em que isso vire uma questão que dificulte muito gravemente a manutenção da nossa vida na Terra. Então, acho que o impacto maior, quando a gente fala de meio ambiente, seria esse. Entendi. Agora a gente vai falar um pouco da nossa atualidade, né, da nossa situação difícil que o planeta tem passado. Durante esse período de pandemia e isolamento social, houve alguma diminuição de CO2 na atmosfera? Então, como eu falei aqui um pouquinho antes, e aí eu até confesso que eu já imaginei que alguém poderia perguntar isso em algum momento, houve sim. Se a gente for parar para pensar, como eu tinha explicado antes, a segunda maior fonte de emissão de CO2, tanto em nível mundial quanto na nossa realidade no Brasil, ela vem do sistema de transportes. E o que aconteceu com essa pandemia de Covid-19? Isolamento social, todo mundo dentro de casa. Se está todo mundo dentro de casa, a gente está circulando menos na rua, tem menos carros, menos ônibus, menos meios de transporte, queimando combustível e emitindo CO2 no meio ambiente. Tem um estudo da Nature, que foi publicado, acho que no início, ali em maio mais ou menos, que eles fizeram um levantamento e eles compararam como é que estavam os níveis de emissão pré-pandemia e durante a pandemia. E eles viram que teve um aumento, quando a gente fala assim em nível global, uma diminuição, desculpa, em torno de 17%. E aí esses 17%, eles são um número, eles são a parcela maior ou menor do que 17%, quando você fala de locais mais específicos. Por exemplo, se você pega a realidade dos Estados Unidos, da China, do Brasil, esse número muda, mas em termos gerais, ele ficou ali em torno dos 17%. Agora, é aquilo, é um resultado relevante, é impactante, inclusive é interessante para a gente passar para refletir. Nós, enquanto sociedade, refletimos sobre isso. Olha o tanto de emissão que a gente deixou de jogar no meio ambiente pura e simplesmente por ficar em casa. Mas aí é uma questão. Na medida que a Covid, que essa pandemia passar e que nós formos voltando para a nossa realidade, um cenário que é esperado é que essa diminuição ela comece a voltar para níveis normais, porque a gente vai voltar a circular mais, vai voltar a estar mais na rua. Inclusive, teve uma matéria que saiu na Veja, no finalzinho de maio, em que eles citavam esse artigo da Nature, citavam alguns outros estudos, mas eles falavam também que alguns órgãos reguladores que estão acompanhando esse monitoramento no pré-pandemia e no durante a pandemia, eles indicaram que em alguns locais onde a pandemia já está mais controlada, onde as pessoas já voltaram mais para a rua, que esses níveis de emissão eles já estão voltando a aumentar. Como, por exemplo, ele citava da China, que tem um órgão finlandês que chegou a identificar que quando você comparava o nível de emissão daquela época que eles estavam medindo durante a pandemia esse ano com o nível do ano passado, o nível do ano passado ainda era um pouco mais baixo. Então, assim, é uma questão de alerta que a gente tem que pensar a respeito disso. Teve uma diminuição, mas se a gente não tomar cuidado, ele pode voltar a aumentar. Certo. Agora falando de você, no caso, enquanto pesquisador de pós-doutorado, como é a troca de experiências com pesquisadores experientes em um Instituto Federal de Pesquisa Tecnológica como o INT? Olha então, gente, quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos e aí eu tenho até que segurar um pouquinho aqui, porque se me deixar eu fico o dia inteiro aqui falando do quanto que é gratificante para mim, engrandecedor,
ter entrado no INT e estar assim, fazendo parte disso tudo. Vai parecer um pouco bobeira aqui, mas uma coisa que eu falo para todo mundo é que quando eu era criancinha ali, lá na década de 80, que eu não entendia o que era profissão, a primeira profissão que eu quis ter na minha vida era cientista maluco. Eu via lá o Dr. Emmett Brown, do De Volta para o Futuro, Franjinha da Turma da Mônica, aquelas pessoas que inventavam as coisas, que descobriam como é que as coisas funcionavam, e eu ficava maravilhado com aquilo. Eu falava, gente, eu quero ser essa pessoa. Aí você cresce, percebe que o mundo não é assim, tem boleto para pagar, você faz um curso de graduação, se forma, vira engenheiro, vai para o mercado de trabalho. E assim, hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo que por mais que eu não tenha virado um cientista maluco propriamente dito, eu acabei numa realidade que está ali meio parecida, nessa coisa do desenvolver tecnologia. Isso é uma coisa que eu abracei para a minha vida e que, assim, eu gosto muito. Então, assim, o INT é um poço de conhecimento, de geração de poder. As pessoas que estão ali são muito boas em tudo que elas fazem. Então, assim, para quem sabe aproveitar, para quem está disposto a aprender, assim, é engrandecedor. Eu acordo todo dia falando assim, gente, estou indo trabalhar, que legal, vamos lá. Assim, para mim é muito gratificante. Ah, que bom. Leon, você ainda é jovem e já está desenvolvendo pesquisa de pós-doutorado em um tema importante. Quais são suas expectativas para o futuro? Olha, gente, fazendo até uma brincadeira que talvez não seja muito... A minha expectativa mais imediata diante do nosso cenário, eu vou ser muito franco, é sair logo essa bendita vacina para a Covid, com a ajuda aí dos nossos amigos pesquisadores da outra área de conhecimento e da área de ciência de saúde, que eles consigam fazer isso, e eu ser vacinado, porque aí eu sei que eu vou conseguir passar o meu resto de futuro fazendo o que eu gostaria de realmente fazer, que é continuar seguindo nessa carreira de pesquisa. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu me identifiquei em fazer, e é uma coisa que eu me vejo realmente seguindo assim para a vida. Se puder ser no INT, ótimo. Se tiver que ser em outro lugar, ótimo também. Mas eu gostaria de seguir nessa questão do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, porque eu já tinha uma noção ali, uma identificação com essa área, mas hoje, como pesquisador, e principalmente nesse cenário nosso atual de pandemia, eu vejo tanto que isso é importante, que é relevante, e eu gostaria de continuar seguindo isso. Ah, que bom. Agora nós temos as perguntas que o pessoal está mandando aqui nos comentários. Vou começar a ler para você aqui, para você responder, tá bom? Pode mandar. Primeira pergunta é: pode dar um exemplo de aplicação no dia a dia do brasileiro? Enviada por Hugo Gripa. Então, Hugo, eu sei que a maioria desses exemplos que eu dei, eles são coisas muito mais assim a nível industrial, mas vamos tentar fazer uma coisa mais na realidade. Tem um tipo de processo de captura de CO2 que a gente chama de captura on-board. O que seria uma captura de CO2 on-board? É você colocar um sistema de captura de CO2 no seu carro. A gente sabe que o carro ele queima aquele combustível, etanol, o gás natural, o biocombustível, alguma coisa, e aquilo vira CO2. Então, por exemplo, existe uma possibilidade tecnológica em termos de desenvolvimento de tecnologia em que a gente pode trazer essa realidade do sistema de captura para a realidade automotiva. Você tem que estudar, tem várias questões, não é simplesmente vou pegar alguma coisa e vou colocar no carro, até porque é aquela coisa, o carro tem a questão do peso, você tem que colocar ali um material que não pese muito, mas que ao mesmo tempo ele capture bem. Então, por exemplo, o exemplo mais do nosso dia a dia, quando a gente fala de captura, talvez seja a possibilidade dessa captura on-board. Porque quando a gente fala de transporte, é uma coisa que está na realidade de todo mundo, independentemente do que cada um estuda ou faz da vida aqui. Vamos agora para outra pergunta. A captura de CO2 em fontes móveis, como veículos, é mais complicada. Existe alguma tecnologia que injete algum produto no sistema de escape que reage com CO2? Enviado por Décio Maia. Então, tá vendo? Aí o Décio já emendou, inclusive, Já na emendou, resposta anterior. Realmente, essa realidade da aplicação do sistema automotivo, ela é muito complexa realmente, porque não é só a questão da captura. Ela tem várias especificidades. Tem a questão do peso que esse kit ou que esse negócio vai colocar no carro, você contrabalancear esse peso com o ganho que você vai ter. E aí, por exemplo, eu botei um adsorvente lá, falando aí, puxando a sardinha para a minha realidade de trabalho. Tá, quando eu saturei esse adsorvente, eu vou ter que tirar esse CO2 dali para esse adsorvente voltar a funcionar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estacionar esse carro em algum lugar que vai tirar esse CO2, eu vou levar esse carro para uma concessionária, a gente vai ter algum sistema dentro do carro que já vai pegar isso, vai transformar isso em alguma coisa. Assim, eu não sei, eu vou ser franco, eu posso até dar uma pesquisada,
como o meu foco é mais na captura, eu não sou extremamente familiarizado com tudo que é feito em relação ao pós-captura. Então, eu não sei, por exemplo, se já existe alguma coisa específica, mas, por exemplo, é possível fazer? É. É possível porque, por exemplo, quando a gente pensa no exemplo que eu dei aqui, desses processos de conversão catalítica do CO2, você pode, por exemplo, durante o processo de conversão, tentar transformar esse CO2 em um outro produto. Por exemplo, uma das possibilidades, pensando na realidade automotiva, seria, por exemplo, a gente tentar converter esse CO2 a metanol. Porque aí você pega uma coisa que é um subproduto, que é esse CO2, e você pode tentar converter aquilo, que aí, dependendo das especificações do veículo e de como ele opera, ele eventualmente pode ser, ele pode auxiliar ali na manutenção do carro. Agora, eu não sei te dizer, e aí eu confesso, eu sou franco, se já existe alguma coisa que seja assim, especificamente para essa aplicação pós-captura. Entendi. Agora, temos a pergunta aqui da Artemis Proença. Você pode falar um pouco sobre as medidas para a redução da emissão de CO2? Então, Artemis, existem várias. A gente escuta falar muito dessas questões dos protocolos de emissão, da redução dos níveis de emissão, aquele conhecido protocolo de Kyoto, acho que todo mundo em algum momento da vida já ouviu falar. Então, assim, existem realmente várias medidas dessa que vêm sendo estimuladas para tentar fazer com que a gente diminua esses níveis de emissão. Então, a gente tem tanto protocolos estimulando essa questão de você reduzir o nível de emissão, quanto iniciativas que vêm sendo tomadas para tentar estimular isso de uma maneira econômica. Por exemplo, uma coisa que eu descobri há pouco tempo atrás é a coisa do crédito de CO2. O que é o crédito de CO2? Esse crédito, é um crédito que é gerado por tonelada equivalente de CO2. Então, por exemplo, se você consegue desenvolver um processo, você como empresa, como indústria, em que você deixa de emitir uma quantidade X de CO2 e você comprova aquilo, você pode transformar essa não emissão em um crédito. E aí o interessante é que essa medida, ela traz um pouco do interesse econômico para essa questão da tecnologia de captura. Quando a gente fala de purificação, a gente tem interesse tanto ambiental quanto econômico, porque o gás purificado ele tem um maior poder calorífico, ele tem um maior valor agregado, então tem um interesse econômico em você purificar. Agora, quando a gente fala de uma emissão, de um CO2 de pós-combustão, aquilo ali já é um rejeito. Então, a princípio, você vai ter um gasto para desenvolvimento de tecnologia que é benéfico para o meio ambiente, mas que não necessariamente vai ter algum nível de rendimento para o setor industrial, para quem for aplicar isso, que seja puramente a questão ambiental. Então, quando você cria, por exemplo, essa iniciativa dos créditos de CO2, você está dizendo para aquelas empresas que, olha, se você conseguir desenvolver isso aqui, você diminuir a sua emissão, você pode ter algum ganho econômico com isso daqui. E aí isso gera toda uma questão do estímulo, do desenvolvimento de tecnologia para isso. Agora a pergunta é da Fala Minha Língua. Na maioria dos casos, as quantidades de emissões na criação dessas tecnologias de captura, que acaba usando a eletricidade, reagentes e outros recursos, compensa a captura do CO2 que irá acontecer? Então, quando a gente fala compensar, depende muito do que você usa como medida de compensação. Por exemplo, essas tecnologias, elas são tecnicamente viáveis, ou seja, a gente pode dizer que sim, é tecnicamente compensatório você fazer aquilo porque você sabe que aquilo funciona. Econômico é uma questão muito mais complexa. Porque, por exemplo, olha que a gente estava conversando aqui, umas perguntas elas acabam se encaixando uma na outra. Quando a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento de uma tecnologia de captura para um sistema de emissão de CO2, tecnicamente aquilo é viável, mas economicamente é complicado você dizer se aquilo é viável ou não, porque você tem um custo agregado com o desenvolvimento, com a aplicação daquela tecnologia, que não necessariamente gera um custo de volta. Então, poxa, é viável dependendo da realidade, dependendo do controle ambiental, no sentido de, olha, qual é o nível emitido. Porque, por exemplo, se você está trabalhando numa emissão a nível industrial, e aí você ultrapassa aquelas medidas, aqueles níveis de emissão que são controlados, isso gera uma multa. E aí essa multa é aquela coisa, olha, se você não está levando aquela multa, de uma certa maneira,
é um dinheiro que você não gasta. Então, isso pode tornar, sim, a questão do controle de emissão e do desenvolvimento da tecnologia ele, economicamente viável. Então, vai depender muito da realidade que a gente está olhando ali especificamente. Agora, mais uma pergunta, acho que vai ser a nossa última, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. O CO2 capturado tem valor comercial? Tem um preço de mercado como um commodity? Então. Enviada Entra pela aí. Valéria Felisbino. Então, Valéria, essa sua pergunta, inclusive, ela poderia quase virar uma outra live, porque você vê como as coisas se encaixam. Ela vai muito de acordo com isso tudo que a gente está conversando aqui. Qual é o valor agregado que o CO2 tem? O CO2, enquanto matéria-prima, enquanto material capturado, a princípio, isoladamente, ele não tem valor agregado. Ele é um produto, um subproduto que você está evitando de emitir. O que vai ditar o valor dele é o que você vai fazer com ele depois, ou seja, você vai injetar ele num poço, você vai usar ele para produzir metano, você vai usar ele para produzir extintor de incêndio, você vai usar ele numa tecnologia, por exemplo, de refrigeração de bebidas. O que você vai fazer com ele? O valor econômico dele vai depender disso. E aí, em paralelo a isso tudo, a gente tem essa questão, por exemplo, mais nova para algumas pessoas, que inclusive foi para mim, essa questão do crédito de carbono. Porque quando a gente fala do crédito de carbono, esse crédito de carbono, o não emitir, ou seja, a captura do CO2, dá a esse produto químico um valor agregado. E aí a gente está falando de um valor agregado independentemente da aplicação que você vai dar para ele depois. Beleza, Leon. Agora que a gente encerrou as perguntas do público, você pode fazer suas considerações finais, falar algumas coisas. É o seu momento aí. Bem, gente, queria voltar a agradecer aqui a presença de todos vocês. Eu vi que tem uns coraçõezinhos sumindo, eu evito ficar olhando para os números e para as telas, para não perder um pouco o foco, até porque eu falo demais, então se eu me focar, eu desando. Mas, assim, foi muito bom ver aqui que surgiram perguntas, significa que esse nosso bate-papo aqui, apesar dele ter um viés técnico, uma questão de tecnologia envolvida, ele conseguiu chegar aí nas pessoas que dedicaram essa meia horinha aqui para prestar atenção, para acompanhar esse nosso bate-papo. Eu espero, do fundo do meu coração, que tenha sido enriquecedor para todo mundo aqui em algum nível. É uma coisa que eu sempre escutei quando eu era criança, talvez seja por isso que eu queria ser cientista maluco, é que conhecimento não ocupa espaço e nunca é demais. Então eu espero que ele tenha agregado aí em algum nível para todos vocês. E apesar da gente estar terminando essa live aqui agora, fiquem à vontade para me procurar aí depois. O pessoal da Edcom tem o meu contato, a gente tem o meu contato direto aqui. Se eventualmente aparecer alguma pergunta, alguma dúvida, então, poxa, Leão, eu queria perguntar, mas eu não sabia se a minha pergunta era boba, porque não existe pergunta boba, mas sempre tem a pessoa que tem medo da pergunta boba. Podem mandar mensagem, procurar, eu estou disponível para isso, INT também, todos nós estamos aqui disponíveis para isso, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Bom, Leão, eu, em nome da divisão de comunicação, queria agradecer a sua participação, a sua boa vontade. Acho que foi ótima a live, o pessoal deve ter gostado bastante. E nossa próxima live será na próxima terça-feira, dia 4. Será sobre tecnologia assistiva com o pesquisador Júlio Silva. Espero vocês lá. Leon, obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Vou encerrar a live aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela participação, pessoal.